Ministra Carmelícia, os mandados de segurança 26.393 e 26.404 pode ser julgado em conjunto? Deve, porque é exatamente o mesmo ato 4. Vamos apregoá-lo. Mandado de segurança 26.393 e mandado de segurança 26.404, o primeiro impetente é Ana Luísa Zuega Goldemundo e outros, até o Tribunal de Contas da União, no segundo impetente 2, Mercedes Tavares e outros, o mesmo Tribunal de Contas como impetrado. Assim está com a palavra. Presidente, eu vou pedir licença a Vossa Excelência e aos eminentes pares para fazer um resumo exatamente de qual é o ponto que é o objeto do questionamento nesses dois mandados de segurança. São acórdãos do Tribunal de Contas da União, por meio dos quais foi determinado o desfazimento em 2006 de atos de ascensões funcionais ocorridos em 1993. Então, aquilo que se põe aqui, a empresa brasileira de Correios passou por uma tomada de contas especiais que tinha sido instada a se instalar em 97, 98, sobre um determinado concurso. A partir dessa tomada de contas, ele chegou a entender de fazer uma inspeção nas ascensões funcionais, dentre outras pessoas, dos impetrantes, e chegou à conclusão que essas ascensões funcionais seriam irregulares porque ocorreram entre novembro de 1993 e o início do ano de 1995. E, nesta ocasião, já prevalecia que não podia haver ascensão funcional, devendo todos os cargos serem preenchidos mediante concurso público, na forma do artigo 37, parágrafo 2º da Constituição. O que os impetrantes alegam é, primeiro, que já se tinha passado mais de 12 anos desde que tinham ocorrido aquelas ascensões. Segundo, que eles não tomaram absolutamente conhecimento de nada, não houve direito ao contraditório, nem à ampla defesa, nem o devido processo legal. Apenas no final do ano de 2007 foram a elas comunicados os atos do Tribunal de Contas e que, estando sendo anuladas, elas deveriam ser afastadas. Elas alegam, então, quebra do princípio, afronta ao princípio da segurança jurídica, do contraditório, alegam a aplicação, no caso, do artigo 54 da Lei 97/84, decadência do direito da administração pública, porque, neste caso, o que se teve foi a declaração de anulação por vício que teria havido. Nas informações, o Tribunal de Contas da União alega que não se fazia necessário, em atos de fiscalização de pessoal, convocar de alguma forma as próprias interessadas, senão que a empresa que prestou informações, inclusive se defendeu, não as pessoas diretamente interessadas. E que essa delonga também decorre de uma série de circunstâncias, enfim, que não teria havido a decadência. A Procuradoria-Geral da República se manifesta no sentido da denegação da ordem ao argumento de que, na votação de 26 de abril de 1993, este plenário do Supremo decidiu que não era mais válida a ascensão funcional e, portanto, elas teriam ocorrido após a votação da medida cautelar na ação direta de inconstitucionalidade 837. Por essa razão, elas seriam nulas mesmo e não haveria direito, menos ainda líquido e certo, das impetrantes. Este é o brevíssimo relatório, senhor presidente. Presidente, eu estou, em primeiro lugar, já de pronto asseverando que encaminho o voto no sentido da concessão da ordem a despeito de ter havido pronunciamento do Supremo em abril de 1993, no sentido de que realmente as ascensões não poderiam ocorrer, porque, como é defendido pelas impetrantes, houve mais de 10 anos que permeou entre os atos de ascensão funcional e que elas sequer tomassem conhecimento de que estavam sendo questionados. Então, a determinação de afastamento realmente vem muito tempo depois. Nós temos aqui do plenário, e vou fazer o resumo, mas leio o voto na inteireza se for necessário, partes dele se fizer necessário. Na sentada de 27 de setembro de 2007, no julgamento do mandado de segurança 24.448,
de que foi relator eminente ministro Carlos Brito, aplicou-se o princípio da segurança jurídica exatamente no sentido de reconhecer que, tendo passado o prazo de 5 anos até o Tribunal de Contas exercer controle de legalidade de atos administrativos, haveria de prevalecer os atos em benefício do princípio da segurança jurídica. Mandado de segurança, ato Tribunal de Contas, competência, pensões, militar, cumulatividade, princípio da segurança jurídica, garantias do contraditório e da ampla defesa. No emenda de Vossa Excelência, ministro Carlos Brito, se tem a inércia da Corte de Contas por 7 anos, aqui foram 12. Consolidou de forma positiva a expectativa da interessada no caso, no tocante ao recebimento de verba de caráter alimentar. Esse aspecto temporal diz intimamente com o princípio da segurança jurídica, projeção objetiva do princípio da dignidade da pessoa humana e elemento conceitual do Estado de Direito. O prazo de 5 anos, do artigo 54 da Lei 97/84, é de ser aplicado aos processos de contas que tenham por objeto o exame da legalidade, e aqui o ministro se referia a aposentadorias, e neste caso é outro tipo de ato. No mesmo sentido, o plenário se definiu no julgamento do mandado de segurança 24.268, relator o ministro Gilmar Mendes, direito de defesa ampliado com a Constituição, âmbito de proteção que contempla todos os processos judiciais ou administrativos, princípio do contraditório e da ampla defesa assegurados pela Constituição, que se aplicam a todos os procedimentos administrativos. O exercício pleno do contraditório não se limita à garantia da alegação eficaz e a respeito de fatos, mas implica a possibilidade de ser ouvido também em matéria jurídica, aplicação do princípio da segurança jurídica enquanto subprincípio do Estado de Direito, possibilidade de revogação de atos administrativos que não se pode estender indefinidamente, poder anulatório sujeito a prazo razoável, necessidade de estabilidade das situações criadas administrativamente. Quanto ao princípio da ampla defesa, do contraditório e do devido processo legal, que as impetrantes alegam exatamente que não foi respeitado porque elas não foram chamadas, e que o Tribunal de Contas literalmente diz em suas informações que seria desnecessário o chamamento ao processo dos empregados dos órgãos destinatários de suas determinações e que não existe desrespeito ao devido processo porque a empresa brasileira de Correios e Telégrafos foram chamados e apresentaram defesa. Acrescentou que interpretação em sentido diverso, aspas, inviabilizaria, ou seja, o chamamento dos interessados, o exercício das atividades, pois não seria razoável conceber que o TCU, ao verificar irregularidades na área de pessoal, promova a citação de centenas de servidores, especialmente quando o debate gira em torno de questão puramente de direito. Fecho aspas. Nós temos a súmula vinculante número 3, segundo o qual, nos processos perante o Tribunal de Contas, assegura-se o contraditório e a ampla defesa quando da decisão puder resultar anulação ou revogação de ato administrativo que beneficie o interessado, excetuada a apreciação da legalidade de ato de concessão inicial de aposentadoria, reforma e pensão, que não é este caso. Eu estou citando... Calma, ministro. Eu estou citando também julgados como, por exemplo, que se contém no mandado de segurança 26.353 do ministro Carlos Brito, que trata de caso absolutamente análogo, e também do ministro Marco Aurélio, mandado de segurança 26.353, citado, no qual Vossa Excelência afirma, ministro, o ato de glosa do Tribunal de Contas da União na atividade de controle externo, alcançando situação constituída, ocupação de cargo por movimentação vertical, ascensão, fica sujeita ao prazo decadencial de 5 anos, previsto no artigo 54 da Lei 97/84 e ao princípio constitucional do contraditório presentes a segurança jurídica e o devido processo. Este caso é rigorosamente análogo ao presente. Cito muitos outros casos no mesmo sentido e por isso aqui, como disse no início, estou encaminhando a votação a despeito do belo parecer da Procuradoria-Geral da República, que era pela denegação, mas eu voto no sentido de se conceder a ordem para tornar definitiva a liminar e cassar os efeitos dos acórdãos que eu enumero do Tribunal de Contas. É como voto, senhor presidente. Ministro Alves. Ministro. De acordo, presidente.
Presidente, eu tenho vista de diversos casos referentes à atuação do Tribunal de Contas e a esse prazo de 5 anos para revisão, mas esta hipótese tem umas peculiaridades muito particulares que foram bem abordadas pelo eminente relator. Eu acompanho. Presidente, aplaudo o louvo a atuação do Tribunal de Contas, das Cortes de Contas em geral. Mas essa atuação, ela há de se fazer a modo e a tempo. Não se pode simplesmente empolgar a tomada de contas para dizer-se que fica o Tribunal de Contas fora da aplicação da lei que versa a decadência para a revisão dos atos administrativos em 5 anos. E a movimentação do pessoal de empresa pública não está no âmbito dos atos sequenciais. A movimentação se aperfeiçoa. E para tirar-se do mundo jurídico essa movimentação, há de se atuar. E o Tribunal de Contas é órgão simplesmente administrativo, auxiliar do legislativo, né? Há de se atuar dentro dos 5 anos. Acompanho Sua Excelência, portanto, deferindo as ordens. Senhor Presidente, eu acompanho inteiramente o douto voto proferido pela eminente ministra Carmen Lúcia, acolhendo os fundamentos nele expostos. Observo que o Tribunal de Contas, como aqui agora acaba de salientar o eminente ministro Marco Aurélio, há de decidir as questões a tempo e hora. Nós estamos nos defrontando, eu mesmo sou relator de 2 ou 3 mandados de segurança, onde concedi medida cautelar, situações que superam os 7, 8, 9 anos, 16 anos, como ocorre no mandato de segurança 27.962, que sou relator. Aqui são 12 anos já decorridos. 12 anos decorridos, né? E, então, inteiramente pertinente, de um lado, a invocação da garantia do devido processo que não foi observada no espécie. E, de outro lado, o postulado da segurança jurídica, considerados, inclusive, os precedentes do Supremo Tribunal Federal, que a eminente ministra Carmen Lúcia rememorou em seu douto voto. Eu tenho salientado a esse propósito que a fluência de um tão longo período de tempo, 16 anos, 9 anos, 7 anos em casos em que sou relator, 12 anos no caso ordem e exame, a fluência de tão longo período de tempo culmina por consolidar justas expectativas no espírito do administrado, do servidor público, quando for o caso, e também por incutir nele a confiança da plena regularidade dos atos estatais praticados, não se justificando ante a aparência de direito que legitimamente resulta de tais circunstâncias a abrupta ruptura da situação de estabilidade em que se mantinham até então as relações de direito público entre o agente estatal de um lado e o poder público de outro. Observo que esse entendimento, que reconhece que o decurso do tempo pode sim constituir, ainda que excepcionalmente, fator de legitimação e de estabilização de determinadas situações jurídicas, encontra apoio em magistério doutrinário, como aquele que resulta das doutas lições expendidas por Almiro do Couto e Silva, Veida Zancanelli, de Lopes Meirelles, Celso Antônio Bandeira de Melo, Maria Silva Zanella de Pietro, Marçal Justen Filho, Gustavo Guidenboim, Raquel Melo Urbano de Carvalho, Lúcia Vale Figueiredo, Matheus Eduardo Siqueira Nunes Bertoncini, Sérgio Ferraz,
Ricardo Lobo Torres, etc. A essencialidade do postulado, da segurança jurídica e a necessidade de se respeitarem situações consolidadas no tempo, amparadas pela boa-fé do administrado, seja um cidadão ou um servidor público, representam fatores a que o judiciário não pode ficar alheio, como resulta de antiga jurisprudência que se formou no Supremo Tribunal Federal. Refiro-me a um julgado de que foi relator o saudoso ministro Bilac Pinto, no plenário desta Corte, acha-se na RTJ 83, página 921, decisão consubstanciada em acórdão assim emendado, aspas, ato administrativo, seu tardio desfazimento, já criada a situação de fato e de direito que o tempo consolidou, circunstância excepcional a aconselhar a inalterabilidade da situação decorrente, etc. e tal. Essa orientação, digo eu, jurisprudencial, por sua vez, vem de se reafirmada em recentes julgamentos da lavra da Vossa Excelência, senhor ministro-presidente, da lavra do eminente ministro César Peluso, do eminente senhor ministro Carlos Brito, tal como aqui a eles aludiu a eminente ministra relatora. Na verdade, os postulados da segurança jurídica, da boa-fé objetiva e da proteção da confiança, enquanto expressões do Estado Democrático de Direito, mostram-se impregnados de elevado conteúdo ético, social e jurídico, projetando-se sobre as relações jurídicas, mesmo as relações de direito público, em ordem a viabilizar a incidência desses mesmos princípios sobre comportamentos de qualquer dos poderes ou órgãos do Estado, aí incluídos os tribunais de contas, para que se preservem, desse modo, situações administrativas já consolidadas no passado. Refiro-me também, em face da sua extrema pertinência, aquela aguda observação do eminente professor da Universidade de Coimbra, José Joaquim Gomes Canutilho, quando esse ilustre professor observa esses dois princípios, o princípio da segurança jurídica e o princípio da proteção da confiança, andam estreitamente associados a ponto de alguns autores considerarem o princípio da proteção de confiança como um subprincípio ou como uma dimensão específica da segurança jurídica. Em geral, considera-se que a segurança jurídica está conexionada com elementos objetivos da ordem jurídica, garantia de estabilidade jurídica, segurança de orientação e realização do direito, enquanto a proteção da confiança se prende mais com as componentes subjetivas da segurança, designadamente a calculabilidade e previsibilidade dos indivíduos em relação aos efeitos jurídicos dos atos dos poderes públicos. A segurança e a proteção da confiança exigem, no fundo, primeiro, fiabilidade, confiabilidade, fiabilidade, clareza, racionalidade e transparência dos atos do poder, de forma que, em relação a eles, o cidadão veja garantida a segurança nas suas disposições pessoais e nos efeitos jurídicos dos seus próprios atos. Deduz-se já que os postulados da segurança jurídica e da proteção da confiança são exigíveis perante qualquer ato de qualquer poder, legislativo, executivo e judicial. Senhor presidente, eu tenho em diversos mandados de segurança impetreados contra deliberações do Tribunal de Contas da União, em que se registram situações como essa, em que há o decurso de um longo período de tempo, e aqui é excessivo, e não podemos nos esquecer precisamente do artigo 54, não é? 54, exatamente, desse diploma legislativo, exatamente, aqui, e que constituiu objeto de uma expressa decisão deste plenário no processo de que foi relator o eminente ministro Carlos Brito, quando se estabeleceu exatamente e se reconheceu que há uma limitação de ordem temporal a conformar a subsistência de atos praticados pela pública administração, sob pena de se transgredirem valores constitucionais da maior importância, postulados de inquestionável relevo, como são
postulado da confiança do cidadão e do administrado nos atos do poder público e o princípio da segurança jurídica. Assim, senhor presidente, eu acompanho integralmente o belo voto proferido pela eminente ministra Carmen Lúcia. Também eu me manifesto no mesmo sentido, já havia me pronunciado em outras situações sobre essa mesma questão, a partir daquele caso de Infraero, já foi aqui citado. Portanto, o Tribunal, a unanimidade dos termos de voto da relatora, concedeu a segurança. A segurança.